Olá, meus amores, boa noite. Oi, Michele. Gente, que saudade de fazer uma live. Bora, vambora mandando aí o aviãozinho pro povo. Hoje vai ser, ó, pura magia. Olá, boa noite. Hoje o tema é, ó, delicioso. Curando as dependências emocionais. Vou dar mais um minutinho pro pessoal ir entrando. Oi, Dani! Que delícia! Direto de Chicago! Que coisa boa! Boa noite! Gente, acredita que eu fiquei um pouco nervosa? Faz tanto tempo que eu não faço uma live, eu fiquei meio... tô nervosa, gente. Me acalma aí. Vamos começar? Vamos começar. O pessoal vai entrando, vai ficar gravado. Quem quiser, veja depois. Eu sei que às vezes podem acontecer aí algumas coisas. Chega do trabalho, tem um monte de coisa pra fazer. Gente, eu tô nervosa. Tô nervosa, me ajudem, pelo amor de Deus. Tô nervosa hoje, não sei o que tá acontecendo comigo. Mas vamos lá. Então, hoje o tema tá bafônico. Bafônico, tá o mundo inteiro falando, tá todo mundo falando sobre isso, dependência emocional, o que é, o que não é, o que acontece. É um sofrimento, principalmente para as mulheres. Isso tá se falando muito, né, nas redes sociais a respeito disso. Tá se colocando muita mulher como vítima. Tá vitimizando as mulheres, estão colocando os homens como os culpados de tudo isso que está acontecendo, e a coisa não é muito bem assim, não. Mas a gente vai falando aqui, e obviamente que o objetivo dessa live, o objetivo de estar falando sobre esse assunto é curar mesmo. E é um processo lento, e é um processo de autoconhecimento. Nós precisamos de autoconhecimento para a gente administrar as nossas emoções, né? E a gente se identificar ou identificar o momento em que a gente entra, o momento que a gente se encontra numa relação dependente, tá? Vamos lá, o que está sendo falado a respeito da dependência emocional? Vou falar isso, depois eu vou explicar o que acontece e depois eu vou explicar como que a gente vai resolver esse bafo, esse leão por dia que a gente tem que resolver. Então, o mundo está falando o seguinte, que dependência emocional é quando existe uma relação entre duas pessoas, né? E o medo de perder acaba deixando a pessoa totalmente dependente da outra, né? E isso gera muito sofrimento, porque isso não deixa de ser uma castração, isso não deixa de ser uma crença, inclusive, que está se falando. Eu, outro dia, coloquei um post falando a respeito disso, que existe a submissão, a codependência, né? A dependência, que é a mesma coisa que a codependência. E a gente identificou ali o seguinte, a pessoa que é codependente e o narcisista que tá ali, os dois se identificam. Os dois são tão dependentes quanto o que se fala aquele que está sofrendo pelo outro. Então, é isso que, assim, tá tendo um certo exagero, que a mulher, ela é a vítima do narcisista e que o narcisista é o monstro da relação. E não é assim que funciona. Os dois têm as mesmas dependências, são semelhantes nas suas dependências e os dois se identificam. Um se identifica em se manter no papel de submissão e o outro se identifica em se colocar no papel de ser o narcisista. E isso é um pouco conflituoso
no que diz respeito ao homem, porque o homem, ele tem as questões dele tanto quanto nós, mulheres. E a gente passa a não compreender isso de uma forma, deixando que a dependência dos nossos medos, dos nossos vazios, das nossas questões, baseado no outro. Mas o outro também tem essa dependência, porque ele também tem essas questões, porque ele também tem as questões dele, ele também teve uma criação, ele também teve as crenças dele. Então, assim, fica um pouco confuso na hora que a gente vai falar isso, tá se colocando muito que a mulher tá nesse papel e que o homem é um monstro e que a mulher que é a vítima. Não é assim. O que está acontecendo por conta do que está sendo falado? A mulher está saindo dessa relação e não está se cuidando para uma próxima relação. Ela está se colocando como vítima, ela consegue sair da relação, continua se achando vítima e não se prepara para uma nova relação. E é isso que vem acontecendo. Então eu vou explicar para vocês o que acontece. A gente tem um autoconhecimento que é muito falado e é muito importante no que se refere a tudo aquilo que foi imposto na nossa cabeça, as nossas castrações, as nossas crenças, o que vem dos nossos pais, o que acontece quando nos é ensinado, quando a gente tem a infância, a educação dos nossos pais ou das pessoas que nos criaram. E esses pais, né, nós temos uma geração aí bastante complexa, porque eram os nossos pais, numa faixa mais ou menos de 35 a 45 anos, são adultos que tiveram pais extremamente sem autoconhecimento. Muito dotado do que a sociedade ditava, o que a religião ditava, e com as suas sombras e com as suas questões. E projetava isso nos seus filhos. A carência, inclusive, começa a ir dessa forma. Então, a carência de uma mãe, a carência de um pai vai exatamente em cima dessa criação. E a criança, ela vai tomando conta do consciente, do racional, da sociedade, porque nós devemos isso. Nós falamos muito de responsabilidade emocional, esquecemos da responsabilidade social, que é o patriarca, né? Que a gente vive numa sociedade, num coletivo. Então, assim, o autoconhecimento fala que a gente precisa sentir todas as nossas emoções. A vontade que a gente tem de pegar e dar uns tapas na cara de uma pessoa não falta, né? Mas a gente pode fazer isso? Não, não pode. Então, quando a gente não pode, quando a gente tem esse senso de coletividade, é quando a gente para. É quando a gente para, reflete e canaliza essa raiva, essa vontade que a gente tem de falar alto, ou de fazer qualquer coisa com uma outra pessoa, ou com alguém, ou no momento. E a gente pega esse senso social que a gente tem, pensa e coloca em prática. E coloca pro outro de uma outra forma. Mas isso requer muito autoconhecimento. O que normalmente acontece? Quando a gente tem uma emoção, quando a gente tem algo exacerbado e os opostos não estão equilibrados, não estão em sintonia, ódio e amor, felicidade e tristeza, a gente castra. E quando a gente castra, a gente cria defesas, a gente cria muros. E é nesses muros que a gente cria as nossas dependências. O dependente não é só aquele que é o fofinho, bonitinho que está sofrendo. Aquele que se coloca como forte o tempo todo. Eu sou forte, eu faço, eu aconteço, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Ele também é dependente. Ele é dependente da aprovação. Existem alguns critérios básicos, né, e principais nisso tudo, que o dependente ele tem 3 coisas. Ele tem medo de perder o outro, porque ele não se conhece, ele mesmo não consegue colocar os vazios dele, não consegue trabalhar os vazios dele. Ele tem medo de perder, ele tem medo da aprovação do outro e ele tem medo de colocar o que ele pensa para fora. E isso nos castra, e isso vai para o nosso inconsciente de uma forma exacerbada, sem equilíbrio dos opostos. Por isso, o quanto que se fala que a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa ir lá na nossa infância, tudo que foi registrado na nossa infância
não é somente aquilo que a gente passa, não é somente aquilo que a gente aprende, é um conjunto de registros que a gente tem. A gente pode ter um registro de alguém que nem faz parte da nossa referência, que são nossos pais, né? Os nossos pais, as pessoas que nos criaram, são as nossas maiores referências. Você pode ter um registro de alguma coisa muito ruim de uma pessoa que está fora desse teu âmbito familiar. E você vai criar esse registro, e baseado nesse registro, quando você começa a tomar consciência, quando você começa a colocar, exacerbar da sua forma, do seu self, do seu individual, e mais o que foi dotado pela sociedade, pelas suas crenças, pelas suas castrações, ele vai administrando isso com equilíbrio. O que acontece é que tristeza é ruim, ego é ruim, ter raiva é ruim, isso nos foi ensinado. Chorar é ruim, você é fraco porque você chora, e começa a colocar isso tudo na nossa cabeça, e a gente começa a registrar o que dentro do inconsciente? Não somos aceitos. O que eu penso, nossa, mas eu tô chorando porque eu tô sentindo raiva, eu quero gritar. Aquela criancinha que tá gritando no shopping, eu quero gritar porque é uma emoção, ele não tem noção do mundo. Ele vai gritar, e vem os pais e castra aquela emoção. Pronto. Qual o registro que ele teve com a cabeça e maturidade que ele teve? Eu não sou aceito. O que eu sinto não é bem aceito. Vocês estão conseguindo entender o que acontece com a gente? Por isso que a gente, no autoconhecimento, é muito importante a gente visitar a nossa história, a gente visitar a nossa infância. Seja ela boa, seja ela ruim, seja ela com marcas, com sofrimento, com traumas, a gente precisa visitar. É um registro que nunca mais vai sair do nosso inconsciente. E aí, Marcelo, o que a gente faz depois disso? A gente precisa aceitar. Hoje nós temos, quanto adultos, nós temos maturidade para entender se aquele registro é um registro real do seu mundo de hoje ou não. Então, o menino chora, né? Isso acontecia muito, acho que todo mundo sabe disso. O menino chora. Não pode chorar que é feio, você é um homem, você tá colocando aí suas emoções, parece um fraco. Pronto. Ele já no mundo dele, na maturidade dele quanto criança, ele não foi aceito pelas maiores referências, né, dele, que é o pai e a mãe. E aí ele pensa, eu não fui aceito, então eu não posso chorar porque eu demonstro fraqueza. Ele tá com isso enraizado. Quanto adulto, ele começa a passar por desafios na vida que vão demonstrar para ele que ele pode chorar. Mas ele tá com registro o quê? Que ele não pode chorar porque vai conotar que ele é fraco. Sendo assim, quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, a gente percebe que não funciona assim. Porque ele volta e ele, com a consciência dele, com a racionalidade dele, com a vida adulta e maturidade, ele vai saber que não é isso que acontece. E ele vai ressignificar esse registro que ele teve dos pais, ou das pessoas que criaram, ou de quem abordou isso, de quem projetou isso para ele. Só que as pessoas não querem se olhar, não querem voltar para aquilo que machuca. E é de fato, é uma autodefesa nossa. A neurociência fala que tudo que dói, tudo que é doloroso, tudo que nos remete a sofrimento, a uma emoção de angústia, aquele aperto no peito, a gente não quer reviver. Por isso que hoje nós temos um mundo muito imediatista. O que é o mundo imediatista? O prazer imediato. É comer um brigadeiro ou não comer o brigadeiro, descer para a academia e fazer 40 minutos de esteira. Isso aqui não vai te trazer prazer, pelo contrário. Mas ele vai te trazer prazer ao longo prazo, para as doenças, em relação à sua saúde. Mas o que é mais fácil? Eu ter prazer ou eu ter que me enfrentar, tomar disposição, descer para malhar, fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer em prol de alguma coisa que só vai acontecer daqui a 6 meses? Ai, não tô afim não, prefiro comer o brigadeiro e ficar ouvindo vendo um seriado no Netflix. O mundo tá assim, o mundo está imediatista, o mundo está o que é prazer,
Por isso que nós temos a sexualidade muito exacerbada. A sexualidade demonstra que é o maior prazer que nós seres humanos temos. E não é bem assim que funciona, mas isso vai ser um papo para outra live, quem sabe. Então, disso tudo que eu tô falando, o autoconhecimento vai lá, vai pegar todos os seus registros, vai pegar todas as suas crenças, vai pegar tudo aquilo que foi castrado, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi conotado com palavras, porque muitas das vezes as pessoas falam coisas e não sabem o que é. Por exemplo, nossa, mas você é muito agressivo ou muito agressiva, você vai perder a sua razão. Oi, razão está relacionado com o quê? Lógico, com cabeça. Se eu gritar, se eu falar no microfone, se eu falar chorando, se eu falar gritando, se eu falar com cara bonita ou cara feia, a lógica do que eu tô falando vai se manter ali. Mas não, colocou-se que falar agressivo você perde a razão, exacerbar isso, exacerbar o seu conhecimento, você perde a razão, ou o que você sente, ou o que você acha sobre a situação. Consegue entender o quanto a gente foi formado dentro do nosso consciente com palavras sem sentido? Porque as pessoas não querem estudar, as pessoas não querem se conhecer. As pessoas não querem se internalizar, racionalizar na hora do ato. Isso acontece com todos nós. Ninguém aqui neste planeta, neste solar do mundo inteiro, consegue fazer isso. Por quê? Porque nós passamos por desafios todos os dias. Todos os dias nós passamos por desafios que vai nos projetar, que a gente pare, pense, racionalize e não coloque as emoções na frente. Por quê? Porque muitas das vezes as nossas emoções estão sujas, estão com outra conotação. Marcela, você tá falando aí um monte de coisa de autoconhecimento. O que isso tem a ver? Eu quero saber a cura aí da dependência emocional. Eu não tô mais aguentando viver num relacionamento onde eu sou dependente emocional da outra pessoa. Primeira coisa que você tem que avaliar: você está com medo de perder a pessoa ou você está com medo de ser aprovado pela pessoa? Pensa, rapidinho. Qual é o seu medo? Eu acho que o meu medo é perder a pessoa. E por que você está com esse medo de perder a pessoa? Imagina que a pessoa não quer mais se relacionar com você. Ele tem todo o direito, ela tem todo o direito. Nós não somos obrigados a ficar juntos. A gente precisa aceitar isso. E por que dói? Porque o medo está falando sobre nós, sobre as nossas rejeições projetadas lá atrás. E é ali que a gente vai conseguir se reconhecer. Então, o autoconhecimento é vida. Te liberta dessas emoções. Então quer dizer que eu vou entrar num relacionamento e se ele falar ou ela falar eu não te quero mais, eu não vou sofrer, eu vou sair rindo, saltitante igual uma gazela. Não, meu amor. Se isso acontecer, inclusive, você me procura que eu vou encaminhar você para uma clínica de reabilitação, porque a gente tem um nível de sociopatia. Não é assim que funciona. Mas você vai ter a racionalidade de que ele tem o direito, ela tem esse direito e nós temos o direito. E aí a gente já tem a crença da nossa infância, a gente já tem aqueles pais porque os pais não se preparam para ter filhos. Essa que é a grande realidade. Nós não nos preparamos, a gente não sabe. Por exemplo, filho, vem aqui que eu quero falar uma coisa com você. Vem cá, escuta aqui a mamãe, que a mamãe tem uma coisa para falar com você. Então, quando você for trabalhar, você precisa de din-din, porque dinheiro não é sujo. Muitas das vezes foi conotado que o dinheiro é sujo. Também é um outro papo, que lá atrás ter dinheiro era o quê? Ele não deve ser feliz. Ter dinheiro é o quê? Ele deve ter roubado. Ele deve ter passado por cima de alguma coisa. Tá vendo como cria a criação de crenças dentro da gente, registra, e a gente começa a agir em adultos mesmo, desta forma que a gente está acreditando. Consegue entender? Bem, fugi um pouquinho aqui do assunto, porque quando eu falo mesmo, né? Eu não consigo às vezes, né? Mas se eu estiver falando muito, gente, vocês me parem um pouquinho.
Então, a mãe tem que chamar aquela criancinha, aquele bebezinho lindinho, fofinho, da titia, e falar pra ele, meu amor, olha só, você vai entrar pra uma profissão porque você precisa sobreviver, você precisa de dinheiro. E você vai querer ter prazer com o dinheiro que você ganha. Não tem o menor problema disso. Um carro, um apartamento, uma viagem, isso indifere se você é mais ou é menos de alguma coisa. Nada. Porém, você não vai poder falar para o seu chefe que ele é um idiota, o que ele está falando. Você não vai poder falar. Aí ele faz como? Se ele não vai poder falar, mas se a mãe explicou para ele que isso é um dever social, que isso é um dever coletivo, ele vai dar outro significado. Agora, imagina quando a gente não tem essa explicação, essa justificativa, quando nossos pais nos chamam e conversam com a gente e falam com a gente. Isso aqui é nesse lugar, mas o mundo vai fazer com que você não haja dessa forma. Porque você vive num coletivo, porque você precisa do seu trabalho para sobreviver, para se alimentar e vice-versa. Me perdi aqui, gente, porque autoconhecimento para mim é uma coisa que eu gosto muito de falar, e aí eu viajo, né? Me ajuda aí, Michele, o que eu tava falando mesmo? Então, o que acontece? E aí, quando isso não é explicado, e aí ele vai pro trabalho, ele não tem aceitação, ele se acha um rejeitado, ele é um indivíduo que tem uma dependência no sentido de perder, ele tem medo de perder aquele emprego, ele vai achar o chefe dele idiota e não vai conseguir falar, exacerbar o que ele quer. Mas isso não acontece mesmo quando a mãe conversa? Sim, mas vai ter outra conotação. A racionalidade vai vir à tona e ele vai falar, mas eu não posso falar isso, ele é o chefe, eu preciso do meu trabalho para sobreviver, para levar comida para minha casa, para ter os meus prazeres, para gastar onde eu quiser. Mas ele vai ter racionalidade. E aquilo não vai doer nele. Agora, quando ele castra aquilo dali sem o entendimento, vai doer. Vai doer, de fato vai doer. Mesmo os filhos esperando, não vem com manual de instrução. Sem dúvida. O objetivo aqui, eu falo isso, eu já fiz uma jornada de autoconhecimento. E quando eu falei a respeito disso, não é para você apontar seus pais, culpar eles vêm sem informação tanto quanto a gente, ele vem com crenças tanto quanto a gente, ele vem com castrações tanto quanto a gente. O objetivo não é esse. E a gente tem a escola. Já percebeu o que a escola faz com a gente? Sabe quem é o cara bombástico da escola? É o CDF, que fica em silêncio e presta atenção em todas as aulas. Aquele que conversa pra caramba, que ele é social. Se ele tiver que assumir uma profissão, escolher uma profissão, ele vai escolher uma profissão, tipo eu, né? Que fala pra caramba, que gesticula, que gosta de falar com pessoas, que gosta de lidar com pessoas, que gosta de... Ele não é bem visto pela escola. O bem visto é o cara que só tira 10 em física. Aquele que não tira 10 em física e nem em matemática e fala pra caramba na sala de aula, fala com o colégio todo, é extremamente sociável, ele não tem valor. Olha, a primeira crença que colocam na gente, e eu não tô falando nem de pais. Então a questão não é você culpar quem é, quem não foi, quem vai fazer, então você é o culpado, eu te odeio. Não é isso. Pega o registro, ressignifica e leva como adulto. Porque como adulto a gente vai ter racionalidade. Porque o objetivo do autoconhecimento é iluminação, como se diz. Jung fala isso. Iluminação, processo de individuação. E é exatamente isso, é você reconhecer as suas virtudes, você conhecer as suas limitações, você saber o que de fato vai preencher os seus vazios, o que de fato vai acontecer com você se você entrar numa relação. Relação homem-mulher, mulher com mulher, homem com homem, é uma relação de amizade. Mas por que o outro pensa assim? O outro tem uma história, o outro tem uma criação, tem castrações. É um vínculo de amizade, mas a gente não pensa assim. Mas isso tem uma explicação e não é culpa nossa, tá? Isso é lá da história.
Eu acho que eu nunca falei aqui no meu canal, eu falei no outro canal que eu tinha. Não sei se vocês sabem, esse é o meu canal novo. Nós temos uma tríade. E isso vigorou por milhões de anos. Que é corpo, mente e espírito. Então se falava que as doenças do corpo estavam correlacionadas com a sua mente, que estavam correlacionadas com o seu espírito. O Ocidente hoje não vê mais assim. Depois do Iluminismo, lá em 1800, lá vai fumaça. Houve essa separação, porque antes era religião, mas não é a religião catolicismo, não é a religião evangélica, não é a religião espiritismo. Por quê? Porque tem crenças, eu estou falando do simbolismo, os arquétipos que faziam você olhar para dentro de você. Porque a divindade, a fé, aquilo no que a gente acredita, está dentro de nós. Essa luz está aqui dentro. Mas, obviamente, aí veio a religião e aí colocou vários paradoxos, várias crenças, várias castrações, principalmente a Igreja Católica, mas enfim, também não é papo para agora. Isso se separou. Essa tríade foi separada pelo Iluminismo. E o que aconteceu? Ao invés da gente se identificar com o nosso eu, que é o religioso, ao invés da gente se identificar olhando pra gente através de arquétipos, através do simbolismo, isso acontecia muito no Egito, né? Isso são estudos, o que eu tô falando foi tudo estudado, a gente tem um pouco de neurociência, a gente tem um pouco de filosofia. Na época, no Egito, era corpo, mente e espírito estavam correlacionados com religião, filosofia. O que é filosofia? Para que serve esse óculos? Esse óculos serve para isso? Quais os benefícios? Isso é filosofia. Então, ele era uma tríade. Então, era religião, simbolismo, filosofia. Para quê? Por quê? Por que essa palavra existe? O que quer dizer essa palavra? O corpo. Então, eles eram muito unidos. E isso se quebrou. Porque a ciência veio e mostrou: Adão e Eva não existe, o espiritismo não existe. Isso lá naquela época, tá? Hoje a gente tem um outro tipo de estudo. Mas isso se separou. Isso no Ocidente. Por exemplo, na Índia, você não tem separação. As pessoas casam e não se separam. E casam sem nem sentir o tal amor que a gente coloca aqui. Aquele romântico que a gente coloca aqui. Lá é outra história. Lá são duas pessoas querendo crescer, se autoconhecer juntos, com cumplicidade. Eles têm outras questões do lado sombra da gente, ele tem outras questões. O Ocidente não. Quando se separou, o que aconteceu? A gente canalizou o simbolismo, a religião, o sentido do eu, o sentido do que a gente pensa sobre a gente, o que acontece, por que isso, definir palavras. Por exemplo, estou sentindo medo, mas não é medo, é angústia, mas não é angústia, é medo. Não, mas, sabe, definir isso era filosofia junto com a religião. Quando isso se quebrou, o Ocidente fez o quê? Canalizou no outro. Então, as minhas questões, o que eu sinto, os meus vazios, as minhas faltas, eu vou projetar no outro. E aí, virou-se o romantismo. Então, você vê que os filmes americanos românticos é aquele relacionamento muito bem sucedido, lindo, maravilhoso, e as coisas não funcionam assim. Isso é uma das coisas que tem prejudicado o mundo de hoje. Está se colocando que romantizaram a relação. A relação não é você ficar rindo todos os dias com aquela pessoa. Um dia você vai gritar e o outro provavelmente não vai gostar porque ele tem as crenças dele, porque ele tem a criação dele, porque ele tem os buracos dele. E assim vai. Mas eles juntos deveriam crescer juntos, amadurecer para o autoconhecimento juntos. Essa é a simbologia na Índia. E é o que deveria acontecer com a gente também. Só que nós fomos separados. Isso é uma crença da história da humanidade. Isso a gente não tem como mexer. O fato é que a gente criou essas dependências por conta disso. A gente romantizou
o outro naquilo que falta na gente, ou naquilo que tem excesso na gente, ou a gente quer ser o outro. Muitas das vezes é essa projeção, é o nosso lado sombra que projeta no outro aquilo que falta na gente. E isso é pra mim também. Então, se autoconhecer, estudar, entender as coisas, não é estudar como eu, terapeuta, para ser terapeuta, não é isso. É estudar, mas por que que isso acontece? O que que acontece comigo e por que que eu sinto isso? Sabe? É aquele eterno interesse em você querer se conhecer o tempo inteiro. Porque isso vai acontecer, o autoconhecimento. Ai, tô realizada, tô iluminada, já tenho autoconhecimento, já me conheço, já sei tudo que aconteceu, tá tudo ressignificado. Uhul! Faz como? Ah, meu amor, agora você se prepara. Porque o nosso inconsciente está conectado com o universo. E enquanto você não preencher os seus buracos, as suas crenças, as suas castrações, do seu eu, do seu self, da sua personalidade, daquilo que pertence a você, você vai canalizar no outro. Então, auto se conhecer é isso. Muitas das vezes, temos questões emocionais hoje. Por quê? Porque lá atrás aprendemos de uma forma, vieram os desafios da vida, a vida tentando nos ensinar que não é desse jeito, que não é assim que funciona, e aí a gente sofria. A gente sofre até hoje. Sofrimento vai acabar? Nunca. Tragédias vão acabar? Nunca. Conhecer uma pessoa mentirosa, conhecer uma pessoa falcatrua, roubarem a gente, enfim, nada disso vai ser evitado. Mas a conotação que a gente vai dar para esse desafio, para essa questão, é outra. Então você passa a sofrer menos. Você sofre com sabedoria, com ressignificado daquilo que está acontecendo. Então, assim, é um processo que não é fácil, é um processo doloroso, é um processo demorado, é difícil a gente voltar para as nossas marcas. É muito engraçado que eu tenho uma cliente que ela tem uma dificuldade muito grande, nem sei se ela está aqui na live, ela tem uma dificuldade muito grande de dar um 10 para ela. Ela acha que o 10 é a perfeição, porque nos foi ensinado isso. Não. Você não era boa em matemática, você só tirava 7. Você tirava 7 em matemática, você tirava 7 ou 4,5 em física, você era horrível em física, como que você é perfeito? Não, você não é perfeito. Mas numa área da sua vida, sim. Você pode... O que é perfeição? Alguém já procurou saber o que é perfeição? O que significa perfeição? Mas não, é mais fácil eu não conseguir me dar esse 10 porque eu não sou perfeita. Isso é uma questão de autoaceitação. Você não aceita as suas limitações e as suas virtudes. Somos dotados disso. E a gente precisa entender o que é nosso, o que não é, o que é a grande roda da criação, da religião, da sociedade, educacional, nas nossas escolas, que a gente passou por todo esse processo, e o que é nosso. E o que é nosso? Eu gostava de beber água, inclusive vou até beber uma água. Eu gostava de beber água, mas minha mãe falou que beber água com açúcar é bom. E aí eu passei a minha vida toda bebendo água com açúcar. Mas hoje você tem inteligência. Inteligência, você tem maturidade. Você tem condições, principalmente hoje. A gente tem aí a mídia, e a gente tem o Google, e a gente tem informações o tempo todo. A gente lê um livro aqui a partir desse aparelhinho aqui pequenininho. Então por que a gente não vai procurar saber? Peraí, mas a minha mãe sempre falou que água com açúcar é bom. Ah, por que minha mãe falou isso? De onde que a minha mãe tirou isso aqui? Peraí que eu vou procurar saber isso. Caramba, eu sempre gostei de água sem açúcar e bebia água com açúcar porque minha mãe falou pra mim. Pronto. Isso é individuação. Isso é você se autoconhecer, retirando todas as crenças que você tem. Parar pra beber água, né, gente? Porque a pessoa não para nunca de falar. Vocês estão conseguindo me entender? Estou falando demais? Vamos lá, deixa eu ver aqui um pouquinho o que a pessoa que daqui a pouquinho eu vou falar o que tem que acontecer, tá? O que é um relacionamento, o que deveria ser um relacionamento.
Ah, Marcela, então quando eu descobrir isso, então eu vou fazer isso. Agora eu só vou me relacionar para ser amigo dele. Não é assim. É quando os dois estão querendo se unir para se autoconhecer. Se eu grito, ele não gosta. Mas por que você não gosta quando eu grito? E por que você grita comigo? Vamos sentar para conversar? Vamos, mas vai ser esse casal que vai toda hora quando acontecer alguma coisa. Senta aqui, meu amor, o que aconteceu com você? Você gritou comigo, você me xingou. Não, ele vai exacerbar a reação dele. Mas no momento racional, vocês dois vão sentar para conversar. Então, eu tenho medo de te perder, eu tenho medo de ficar sem você, eu tenho uma dependência em relação a você. Ah, eu também tenho. Eu também tenho, descobri que eu também tenho por você. Então, assim, eu acabo fazendo, sabe o quê? Deixando você pra baixo, humilhando você, diminuindo a sua autoestima. Pra quê? Pra você ficar presa a mim. Eu também tenho uma dependência. Com inteligência, com racionalidade. Mas eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho o que vai acontecer. Pura magia. Vamos lá. Lorena, minha personal. Deixa eu ir vendo, gente, os comentários. Parece que temos que sempre estar escondendo o que realmente sentimos. Exatamente, porque nós fomos criados a castrar os nossos sentimentos. O mundo de hoje, demonstrar sentimentos é conotado com fraqueza, com uma pessoa que não tem força para seguir em frente. Não temos. Se alguém começar a chorar na frente da gente, o que a gente faz? Ah, vem aqui. O que aconteceu? Calma, vai ficar tudo bem. Esquece isso, tira isso da sua vida. Para com isso, não é assim. Ao invés de chegar... Olha só, então vai lá, chora, coloca pra fora essa sua emoção exacerbada. Vamos lá, chorou. Vamos tentar entender o que tá acontecendo, o que houve. Então vamos lá, não, mas isso tá acontecendo porque você precisa aprender alguma coisa. O que você precisa aprender com isso? O que tá te faltando aí? O que você tá projetando no outro? Ou naquela situação? Entende? Então nós fomos castrados para isso. Tanto que eu falo isso para todo mundo, né? A Índia, por exemplo, eu tenho muita referência, porque lá a referência dessa tríade que eu falei, ela é muito veemente, ela é muito latente. As pessoas, por exemplo, aqui no Ocidente, se eu tenho uma verruguinha aqui no meu dedo, o que a gente faz? Vai pro médico. Lá, sabe o que eles fazem? Peraí, para tudo. Vou lá, vou procurar saber o que isso aqui significa na minha mente. O psicossomático. Qual é a doença que está acontecendo aqui, mentalmente, emocionalmente, para dar essa verruga? Depois ele vai no médico. Por quê? Porque os três andam juntos. A ciência anda junto, a filosofia e a religião, o simbolismo andam juntos. Aqui a gente não quer saber o porquê que está acontecendo isso. Inclusive o câncer. Já tem estudos, e muitos estudos, que a gente sabe que o câncer está totalmente correlacionado com as nossas questões emocionais. E tantas outras doenças bobas, uma rinite, uma sinusite, enfim, estão relacionados. Mas a gente não quer entender isso, a gente quer ir no médico e curar. Somos imediatistas. Então, por que eu referencio muito a Índia? A Índia não tem problema, não tem sombra, não tem castração? Muitas. Várias, mas lá é uma outra história. E nessa parte eles conseguiram se manter nessa tríade que eu tô falando. Então na Índia, por exemplo, um mendigo, uma pessoa que tá ali na rua pedindo dinheiro, as pessoas não dão dinheiro para ele e nem sentem pena, porque eles olham para aquela pessoa e falam: você tá no seu processo de autoconhecimento, de aprendizado, eu não posso interferir. A partir do momento que ele não está fazendo nada, que ele não está trabalhando, que ele não está procurando um trabalho, que ele não está sofrendo para se olhar, para entender o que está acontecendo com ele, e eu dou uma moeda, eu parei o processo dele. Lá eles são extremamente, mas muito rígidos com isso. Aqui no Ocidente, o que a gente faz? A gente olha para o outro, a gente sente pena. Quantas vezes... É correlacionado o espiritismo com a caridade. Caridade, sem caridade não tem salvação. Oi? Como assim? Dizer não também é uma caridade. Falar uma verdade de um vazio do outro também é caridade. Vocês conseguem entender? Então o Ocidente, por conta dessa questão histórica, perdeu essa tríade. E nós não temos religião ainda.
Há quem diga, tá? Isso é outra coisa, é um estudo bem mais profundo. Mas, enfim, religião é diferente de religiosidade, tá? Não confundam as coisas. Então, a gente sendo castrado em relação aos nossos sentimentos, que conota fraqueza, o que a gente faz? Começa a castrar, começa a afundar, começa a castrar. E aquele vazio vai crescendo, vai crescendo. O que você faz com esse vazio? Você não vai para o autoconhecimento, você não vai para a filosofia, você não vai para o simbolismo, você vai para o outro. Você pega esse seu vazio e dá para o outro. Opa, você que vai resolver minhas questões. Sabe aquela história? Eu fui rejeitado. Ninguém tem o poder de nos rejeitar. A rejeição é de nós com nós mesmos. Ai, gente, eu falo muito porque eu adoro falar sobre isso. Vamos lá. O autoconhecimento é libertador. Por isso que eu coloco o símbolo da borboleta. Gente, eu amo borboleta. Amo. Porque o autoconhecimento, ele tá relacionado com a vivência da borboleta, né? E ela se liberta depois de um processo que ela passou. E o autoconhecimento é um processo eterno, tá, meu amor? Não passa hoje, não. Vou ler um livro de autoconhecimento e passei. Tô super ressignificada. Não, isso não vai acontecer, infelizmente. Eu tenho que te contar a verdade, né? Aqui a gente tem que falar as verdades. A questão é que a escola só forma para o mercado de trabalho e não para a vida. Fato! Falou tudo! Não! Hoje já existem muitas escolas que já estão aprimorando desde criança se conhecer, emoções, explicam. Não é mais só a matemática e a física que é joinha, joinha. Se conhecer nos prepara para a vida. Muito eu. Qual foi a parte do muito eu que você colocou? A gente conversa bastante sobre isso, né, Mia? E eu também choro. Ai, muito lindo, né, Dani? Eu amo. Eu tenho borboleta em tudo quanto é lugar do meu corpo. Eu tenho 3 borboletas. Eu adoro borboleta. Eu acho que o simbolismo da borboleta... Aí, falei! O que acontecia antigamente era isso. Pegavam-se coisas que não se moviam, não tinha energia, animais irracionais, e simbolizava o autoconhecimento. Era essa a religião, o simbolismo. Então, o que a borboleta ensinava como símbolo de um processo duradouro, lento, cauteloso, acolhedor, para ela poder se libertar. E assim era o simbolismo. Isso era, quem sabe da história do Egito e os registros que são encontrados até hoje, sabe que isso era muito latente neles. Eles tinham muito isso. Os 3 eram muito juntos, muito unidos, né? Obviamente que ali dentro da falta do conhecimento, da ciência, da tecnologia, eles tinham ali as crenças também, um lado sombra deles também existia, logicamente. Mas o foco deles, a base deles, o alicerce deles, era essa tríade. Entende? Isso que é o simbolismo. A religião é esse tipo de simbolismo. É onde a gente não se referencia a alguma pessoa que está igual a mim, que está em processo de autoconhecimento, que está em processo de amadurecimento. Ela não faz isso. Ela faz em coisas irracionais. Ela coloca em coisas que não têm energia e pessoas, animais irracionais. Por exemplo, a lua tem um significado, foi onde veio a astrologia, então se criou-se o arquétipo. E que tipo de personalidade que você vai criar? A gente tem a mitologia grega, a gente tem as mitologias, as várias mitologias. Então eles se referenciavam no autoconhecer-se em cima dessa simbologia. Consegue entender? Oi, Jana! Você tá aqui na live, que delícia! Como está, bebê? Gente, a pessoa tá cega.
Muito eu é a parte da escola. Falante na sala de aula, conhecia todo mundo e hoje buscando nos estudos da terapia, encontrando o meu caminho, diferente dos CDFs. Fato, eu nunca fui CDF, gente. Eu até tirava umas notícias, era mais ou menos, era razoável, não era muito boa, não. Mas adorava dar uma matada na aula, porque eu não aguentava algumas aulas. Física, então, eu matava a pessoa aqui, né? Filosofia, inclusive, também matava. Eu não gostava de ler. Era uma coisa horrorosa. E isso, por conta disso, eu me sentia não aceita. Porque eu não era CDF, eu não tirava notas boas, eu não entrava no grupo dos CDFs. Não que eles estão errados. Não é isso, eles não estão errados em gostarem da física, não é essa a questão. Mas eles eram os melhores e os outros não. Então, qual a conotação de vida que esses que receberam esse não, essa negação, essa castração, vão se imaginar? Não sou aceito pela sociedade, não vou conseguir um emprego melhor do que esse, porque eu nunca fui CDF, só tirava nota ruim mesmo, minha mãe me batia todo dia, porque eu matava aula. Ah, é correto isso? Não, não é correto. A gente precisa viver em coletividade. A gente sabe disso, a gente tem esse dever, né? Mas como que os nossos pais passam isso pra gente? Você tem que passar de ano, você tem que passar direto. Aqui você tirou 4 em matemática, porque você é isso, porque você é aquilo. A professora me chamou, porque você não para de falar. Ao invés de perguntar, filho, por quê? Por que você não gosta de prestar atenção na aula? Por que você fica conversando com um colega do lado em vez de prestar atenção na aula? Mãe, eu não gosto dessa matéria. Tá, filho, tudo bem, eu entendi. Você pode não gostar dessa matéria, mas você tem que prestar atenção, filho. Você tem que prestar atenção e tirar uma nota para você passar. É isso, sabe? É isso. Então, os pais que não estão preparados hoje fazem exatamente isso. Castram a gente. A gente é todo castrado de tudo. Dotados de muitas coisas que vão acontecendo e a gente não consegue administrar as nossas emoções, o nosso consciente, o nosso inconsciente. Ego. Nossa, aquela pessoa é super ego. Ela é ego puro. Alguém já procurou saber o que significa o ego? Qual a função do ego? Porque a gente pode chegar assim, vamos pensar assim, acredito que todos que estão aqui acreditam, né, no divino. Acreditam que nós somos dotados dessas polaridades. Fato, ok. Então, se não é bom, por que Deus deixou o ego pra gente? Porque a palavra ego foi deturpada ao longo dos séculos e séculos, que ego é feio, é horroroso. Tira o ego, elimina o ego. Alguém sabe me dizer aqui para que serve o ego? O ego, ele é um link do seu consciente com o seu inconsciente e o mundo. Ele pega a informação do mundo, passa por um crivo, vai para o seu inconsciente, o que tem que ser registrado vai para o inconsciente. Para isso que serve o ego. Nós precisamos do ego. Elimina esse medo. Medo precisa existir dentro da gente. Tire essa ansiedade. A ansiedade precisa dentro da gente. O medo, por isso que a gente não atravessa a rua sem olhar para os lados. Por quê? Porque a gente tem medo. Somos autossobreviventes. Vocês conseguem entender? Então assim, tá, eu tô sentindo isso. Por que eu tô falando que eu tô sentindo isso? Deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. A premissa é essa. Iniciar o processo de autoconhecimento é desta forma. É você começar a se entender e conseguir definir cada palavra. O que é o que? Eu estou sentindo o que de fato? O que eu devo fazer com esse meu sentimento? Por que eu estou sentindo isso? E é por isso que hoje se fala das dependências emocionais. Nós estamos pegando as nossas questões, os nossos buracos, e estamos entregando para uma outra pessoa que também está no mesmo processo que a gente. O que vai acontecer? Conflito. Um vai ser a mais, outro vai ser a menos, não vai bater, não se encontra nunca. Um vai ficar mais para cima, o outro vai ficar mais para baixo. E quando começar vai ter problema. Por isso. Qual a definição de um relacionamento? É chegar em casa e perguntar como foi o meu dia. Não, meu bem, ele pode chegar em casa chateado, aborrecido, ele tem esse direito. E você olhar para ele, identificar e silenciar. Deixar ele exacerbar aquilo que ele está sentindo. Se ele estiver com vontade de falar, ou ela, independente,
Por quê? Porque os dois estão em processo de se autoconhecer, em processo de autoconhecimento. Então, eles querem aprender com inteligência e racionalidade juntos. Então, é amizade. Vai procurar saber o que é amizade? O que é cumplicidade? Mas não, o que o mundo está falando? Que a mulher ela tem que ter autoestima, amor próprio, né? Empoderadíssima de si. E que o cara não pode chegar para ela e falar para ela o que deve ou o que não deve fazer. E aí o que acontece? Quando que essa pessoinha vai se achar feliz no relacionamento? Nunca. Os dois estão em processo, os dois têm suas histórias, os dois têm suas criações, os dois têm suas sombras, os dois têm suas projeções. E aí faz como? Então não é somente a sua autoestima que vai fazer você conseguir se relacionar. Não é só o seu amor próprio. O que é amor próprio? É se arrumar para ficar toda bonita? Autoestima é se olhar no espelho e falar que você é a pessoa mais bonita do mundo? Não. Autoestima. Eu estimo a mim mesma. Eu amo a mim mesma. Eu gosto do que eu sou, com as minhas limitações, com as minhas virtudes. Eu amo ser assim. Em alguns momentos eu vou poder colocar isso, para fora? Não! Terão momentos que a gente vai ter que fazer de uma outra forma. A gente vai precisar administrar aquela nossa emoção de uma outra forma. Gente, eu falei pra caramba, 2051, eu nem sei mais se o Instagram, agora com essas novas versões aí do Instagram, se eles estão cortando depois de 1 hora, né? Mas é isso. É cumplicidade, entendimento. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de errar, que você não vai deixar de se desequilibrar. A mulher não está o tempo todo equilibrada, ninguém está o tempo todo equilibrado. O autoconhecimento é para fazer quando a gente se desequilibrar, a gente identificar, entender e ir voltando aos pouquinhos. Então, mais para cima. Opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa, então vou descer. Ih, tá muito lá embaixo, peraí, tá acontecendo alguma coisa, vou entender, vou racionalizar, vou dar uma estudada. Voltei pro lugar. A vida é isso, é um eletroencefalograma. É o tempo todo assim, ó. E o autoconhecimento é para isso. Opa, identifiquei, mas muitas das vezes a gente não identifica quando a gente está mais e quando a gente está menos. A linha é tênua. Então, a gente não identificando, o que a gente faz? A gente acha que está certo. Então, é cumplicidade entre os parceiros. Porque os dois estão convivendo com tudo isso que eu falei. Os dois estão em prol de quê? Autoconhecer-se. Racionalizar tudo que aconteceu, toda uma vida. Não é autoestima, não é amor próprio. Ah, porque ele vai me mandar, porque ele vai... Não é isso. Isso é crença do Ocidente. Infelizmente. Vamos lá, povo. Tem pergunta? Não, depois, quando acaba a live aqui, ó, minha caixinha fica como assim, cheia, gente? Show, show. Ai, Jana, tô muito feliz que você tá aqui. Pois é, né? O desequilíbrio é que determina o equilíbrio. Fato! Tem um filme, Comer, Rezar e Amar, com a Julia Roberts, que fala exatamente sobre isso. O guru lá em... Ai, gente, onde que ela... Pra Bali. Ela falou, cara, eu não quero mais me relacionar com ele, eu me desequilibrei toda. Eu tava orando tal hora, eu tava fazendo yoga, eu tava correndo tal hora, eu tava... Ela se colocou nisso quando ela se apaixonou. Quando ela se viu em outra pessoa, quando ela se identificou com uma outra pessoa de uma forma ali, com a serotonina, com a sexualidade feminina, ela se desequilibrou. Ela falando, se desequilibrou e vai se desequilibrar. Liberamos, é uma parte hormonal que a gente tem no corpo quando a gente se identifica com alguém, homem, mulher. E aí ela fala isso pra ele. Não, a gente terminou. Por quê? Porque eu me desequilibrei. E ele fala, se desequilibrar faz parte do equilíbrio. As pessoas, por conta do que está se falando no mundo, que a mulher tem que ser tanta coisa e o homem não pode ser tanta coisa, ou enfim, as pessoas estão se cobrando demais, não estão se acolhendo, não estão se abraçando, não estão tendo cuidado com si.
não estão sendo representativas na sua história, na sua trajetória de vida, com sua família. Por quê? Porque culpar o outro é mais fácil do que eu ter que me olhar. Fato. Eu também. É uma parte do filme que eu lembro muito, né? Quando ele fala isso pra ela, que se desequilibrar faz parte do equilíbrio da vida. E é isso aí mesmo. Quando a gente chegar nessa linha tênue, acho que a gente fecha os olhos. A gente não vai conseguir chegar. A inteligência quando eu não tô no equilíbrio, eu identificar que eu não tô aqui nessa linha, eu tô aqui. Identifiquei o que eu preciso saber, o que isso tá me dizendo, racionalizar aquilo, entender as palavras corretas, o significado de cada palavra e ir tentando voltar. Quando ele começar a chegar aqui, esse aqui vai descer e assim vai. Esses são os desafios. Eu amo demais esse filme. Eu acho que esse filme nos ensina muita coisa. Eu tentei criar aqui um destaque de livros, de filmes. Eu acho que tem, inclusive. Existe uma grande falta de empatia com o outro. Fato, mas, Drico, confundem um pouco. A gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Porque tudo isso que eu sinto em mim, o outro também sente nele. Na realidade, a gente precisa ter esse senso de responsabilidade emocional do outro, vivência do outro, virtudes e limitações do outro. Esse seria a empatia, não é se colocar no lugar do outro. Eu posso chorar porque perdi meu cachorro e alguém pode não chorar porque perdeu o cachorro. Como que essa pessoa vai se colocar no meu lugar? Não vai entender, vai falar, tá de brincadeira que tu tá chorando por causa de um cachorro. Você consegue entender? Não é isso. A empatia vem do você saber que o outro tem uma história que nem você, que o outro tem seus vazios, que o outro tem suas crenças, que o outro tem sua criação. Como fazer para racionalizar nossos sentimentos dentro de um relacionamento? É difícil de encontrar esse equilíbrio. Muito, porque enquanto você está sozinho, você até consegue administrar um pouco melhor. Quando você está com outro, você mistura as suas projeções, seu lado sombra, os seus vazios no outro, e o outro também faz isso com você. E aí é por isso que há conflito. Mas quando existe cumplicidade e amizade nesses dois parceiros que querem conviver junto, a jornada é exatamente isso. Por que você sente isso? Eu sinto isso porque aconteceu isso comigo. E você, o que aconteceu isso? Isso não significa que ninguém vai gritar, que ninguém vai dar um... Não significa isso. Até porque a essência feminina é diferente da essência masculina. Isso é neurociência, não tem como. Feminismo querer se colocar no lugar do masculino. Não existe isso, não tem como fazer isso. Homem, fisiologicamente, biologicamente, é diferente de nós, mulheres. Totalmente diferente. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Reconhecer isso é empatia. Isso. Ai, Maria Ângela, tinha que ser você, né, prima? Te amo, saudade. Fato. A empatia tem que ser de nós mesmos, das nossas limitações, da nossa história. Nossa, mas a minha mãe me batia porque eu bebi água. Ok. Porque ela teve as limitações dela, as crenças dela, a criação dela. Enfim. O conflito vem da expectativas não atendidas. Fato. Porque você projeta no outro vazio que está em você. Se a gente começar a pensar nisso, por que eu tô sentindo raiva porque ele fez isso? Peraí, opa, tá querendo me dizer alguma coisa. Essa atitude dele e a minha reação tá querendo me dizer algo. A atitude dele não pode me atingir. Por que está me atingindo? É algo que falta em mim. Expectativas que criamos. Gente, assim, tô muito feliz, eu tô com muito medo. Eu não sei se o Instagram vai cortar essa 1 hora. Eu falo pra caramba, autoconhecimento é uma coisa que eu amo. Obrigado, autoconhecimento. Tô em processo ainda de individuação. Eu digo que eu ganho todos os dias, porque todos os dias são novos desafios. E ali eu vou tentando ali meu equilíbrio, e vou me aceitando, e vou criando novas expectativas sobre mim. Menos expectativas sobre o outro, porque o outro também tem as mesmas questões que eu, e assim vai. E tô feliz, foi a primeira live que eu fiz nesse canal novo. Ai meu Deus, 59, será que vai apagar? Espero que não apague para eu poder conseguir gravar, deixar gravado aqui para quem quiser ver depois. Muitas pessoas falaram que eu não ia conseguir assistir. Bateu, doeu, toma aqui, é teu. Começou a Maria Ângela.
as paradinhas dela. Então, nesse canal foi a primeira live que eu fiz, eu tava nervosa.